Olá, o objetivo dessa aula é apresentar um mecanismo de prova chamado resolução, né, na lógica proposicional. A gente já tinha visto a dedução natural, entretanto, a dedução natural ela tem um problema quando o argumento não é válido. A gente não consegue saber se o argumento é inválido porque a gente não consegue escrever uma prova. Simplesmente a gente vai ficar tentando indefinidamente fazer essa prova e não vai conseguir. Especialmente isso é relevante se a gente estiver escrevendo um programa de computador ou tentando automatizar essa prova, né? Um algoritmo vai ficar aplicando regras de inferência infinitamente e nunca vai terminar, né? A gente diz que o algoritmo não termina ou a solução dessa forma não é decidível. Não existe um algoritmo que termina e diz argumento válido ou não com a dedução natural. Esse é um problema sério nos casos de prova automática de argumentos, né? E a resolução ela existe para contornar um pouco esse problema. Então, assim como a dedução natural, ela é um mecanismo de prova tanto correto quanto completo, tem uma grande vantagem que é uma única regra de inferência, não tem as várias regras de inferência, tem só uma. Ela perde a questão do natural, né? Ela é muito mais um mecanismo artificial de prova, mas por essa razão facilmente implementável. Então, o ponto de partida desse mecanismo, e está na essência de ter uma única regra de inferência, é que as fórmulas, todas as fórmulas que você vai manipular no mecanismo de resolução, elas têm que estar na forma normal conjuntiva. Forma normal conjuntiva significa o seguinte: todas as fórmulas são assim, uma coisa e outra e outra e outra. Cada uma dessas coisas que está conectada com um e é uma disjunção, é uma sequência de ous, né? E cada um desses betas aqui é um literal ou a negação deles. Ou seja, não, nessa forma normal conjuntiva, não se pode negar uma fórmula mais complexa, né? Aqui eu tenho alguns exemplos. Isso aqui tudo é forma normal conjuntiva, uma montoeira de ou ligado por es. E só tem negação de proposições. A vantagem é que a vantagem, não, a característica é que qualquer fórmula da lógica proposicional a gente consegue escrever uma equivalente na forma normal conjuntiva. Pode parecer estranho, mas de fato é. Qualquer forma a gente consegue escrever na forma normal conjuntiva, né? Desse jeito aqui. Ó. Então, como é que isso é possível? Primeiro, sempre que você tiver uma implicação, né, percebam que não existe implicação na forma normal conjuntiva, só existe e, ou e não. Toda vez que você tiver isso aqui, você escreve uma fórmula equivalente, que é essa aqui, ó, não alfa ou beta. Isso aqui é equivalente à implicação. Se eu fizer a tabela verdade disso aqui e disso aqui, dá a mesma coisa. Então, né, são fórmulas equivalentes. E essa aqui está na forma normal conjuntiva. De forma igual a biimplicação, porque é só duas implicações, né? Essa implicação aqui e essa daqui. Também não pode ter dupla negação, mas é fácil de tirar por essa equivalência. E a negação de uma conjunção, a gente usa De Morgan, ou seja, nega o alfa, nega o beta e transforma o E num ou. Ou essa versão aqui do De Morgan, onde aqui você tem uma disjunção, nega o alfa e nega o beta, e tem um E. De novo, essas formas são todas equivalentes, você pode traduzir isso daqui sem mudar a interpretação, né? A tabela verdade é a mesma. Talvez se lendo em português não fique tão parecido, mas do ponto de vista da lógica é a mesma coisa. E ainda, isso aqui também não é forma normal conjuntiva, ó, tem um ou e um dos lados é um e. Então não pode, mas isso é resolvido também com a distribuição, faz alfa ou beta e alfa ou gama, desse jeito aqui. Então, qualquer forma dá para traduzir, né? Então, dado que as fórmulas, todas as premissas e conclusões estejam na forma normal conjuntiva, a regra de inferência que existe é a da resolução, que é assim, ó. Se você tem alfa ou alguma coisa, isso aqui é qualquer sequência de fórmulas.
Se você também tiver não alfa em alguma coisa, significa que, né, o que faz esse aqui ser verdade não é o alfa, são essas coisas aqui. Ó. O que faz isso aqui ser verdade é o psi e não isso aqui. Então sobra o φzão e o psizão maiúsculo aqui, né? Então, exemplo, se eu tiver assim, ó, P ou Q e não P ou R, pela regra da resolução, aqui tá, é como se fosse cortar, né? P e não P, eu fico com o Q e o R, então o que sobra. Aqui de novo, P ou Q e P, não P ou Q, sobra o Q, né, do processo de resolução. Então, a regra de inferência é, na verdade, muito simples, né? De ser aplicada. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vou pegar o caso dos detetives. Esse caso aqui, que a gente já estudou ele anteriormente. Né? Deixa eu resolver ele usando o método da resolução. Então, a gente sabe, como primeira premissa, que se não teve sangue, o cara é profissional. O problema é que essa premissa aqui não está na forma normal conjuntiva, né? Então, eu teria que traduzir isso aí para a forma normal conjuntiva. Isso pode ser, deixa eu só repetir aqui a tradução, né? Se eu tenho alfa implica em beta, isso aqui é equivalente a não alfa ou beta. Então seria não S, não S, né? Ou, de outras formas, S ou P. Seria a forma normal conjuntiva. A segunda premissa, ali está o ou exclusivo escrito com a negação da biimplicação, né? Então seria não R biimplica não P. Então, como é que fica a equivalência nesse caso aí? Deixa eu voltar aqui deixa eu anotar aqui, ó. Se eu tiver não alfa biimplica em beta, é a mesma coisa que alfa ou beta e não alfa ou não beta. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um ou entre os dois, ou seja, R ou não P, e um ou entre a negação dos dois, não R ou P. É isso e isso, ou seja, isso aqui é verdade, isso aqui também é. Então é como se fosse duas premissas. A terceira premissa, no argumento do Sócrates, não é do Sócrates, é do detetive, é que não teve sangue na cena do crime. Isso aqui já é já está na forma normal conjuntiva. Só vou colocar aqui, vai ficar tudo meio perto aqui. Então a gente tem 4 premissas, essa e essa. E a gente pode ver aonde que é possível aplicar resolução. Então a gente pode aplicar em várias situações. Tem esse não S aqui,
com aquele S lá me sobra o P. Então eu posso escrever P, resolução entre a 3 e a 1. Ou seja, já provei de cara que o cara é profissional. E acabou a prova. Não preciso fazer mais nada. Como é fácil, né? De não SS eu fico com o P. E agora se eu quisesse continuar com esse P aqui, ó, lá tem não P, meio que elimina, fica o R, ou seja, não teve ruídos. Resolução entre a 4 e a 2. E acabou a prova, está provado tanto que é profissional quanto não teve ruídos na cena do crime. É bastante simples, né? Uma questão que ocorre com esse mecanismo de prova de resolução é que ele só é completo se a gente partir da negação, da conclusão e chegar num absurdo. Então, eu vou fazer essa prova aqui também. Nem sempre isso é necessário, mas para o mecanismo ser completo é preciso. Então, se eu quiser provar P, claro, tem esse jeito aqui, mas uma outra forma de fazer, vou chamar de 4 de novo, porque eu vou fazer a outra prova aqui, eu vou assumir a negação da conclusão, ou seja, não P. E vou fazer resolução a partir disso daí. Então, de não P, o que eu posso fazer de resolução? Posso usar lá ou posso usar aqui? Vou usar lá de cima. Então, se eu assumir não P, com aquele P lá, me sobra o S. Fórmula 5. Resolução entre essa nova 4 e a 1. Só que S contradiz com aquilo ali. Cheguei no absurdo. Então, isso aqui é o absurdo entre essa daqui, ó, a 5 e a 3. Portanto, não pode ser P e, portanto, P é verdade. Então, seria uma segunda forma de provar P por absurdo, né? Eu assumo a negação e chego nisso daqui. O método de resolução é considerado completo só quando a gente tem esse ponto de partida aqui. Deixo como exercício para vocês pensar por que é assim. Então tem vários exemplos aqui que vocês podem exercitar e fazer. Então as características do método da resolução são os seguintes. Primeiro, ele é correto, assim como a dedução natural. Se você conseguir provar alguma coisa, o argumento era válido. Ele é completo, significa que, isso é bastante importante, né? Se o argumento é válido, existe uma prova por resolução, com essa única regra de inferência. E o mais importante de tudo, ele é decidível. Ou seja, o processo de prova, uma hora acaba. Uma hora você vai chegar num ponto onde não tem mais como aplicar a regra de inferência. E é bem fácil de ver por que esse processo acaba. Pelo seguinte, toda vida que você aplica uma regra de inferência na resolução, o tamanho das fórmulas vai diminuindo. E uma hora elas vão ficar só tamanho de uma proposição, e você não consegue mais aplicar nada. Então existe um ponto onde não dá mais para aplicar a regra de inferência, e daí você tem certeza de que não tem prova. Você não conseguiu provar, não tem mais o que fazer, não tem formas para adicionar na tua prova, e portanto você para o processo e diz se o argumento é válido ou não. Então essa é uma propriedade bastante importante, né? Os provadores automáticos todos são baseados nesse princípio, né? Para encontrar uma prova automática.